Olá, eu sou o Dr. Marcelo Masrua, professor de Neurologia Infantil da Universidade Federal de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Estou aqui hoje para falar para vocês, muito rapidamente, a respeito do diagnóstico das crianças com autismo ou transtorno do espectro autista, que é a forma como se prefere denominar atualmente o quadro. É importante entender o seguinte: não há exames complementares que façam esse diagnóstico. O diagnóstico é puramente clínico, baseado na avaliação do comportamento da criança e principalmente nas informações que a família nos traz, porque muitas vezes uma avaliação que dure meia hora, uma hora, ela é insuficiente para caracterizar todos os aspectos do comportamento da criança. Quando suspeitar? Uma criança que está atrasando para falar, a criança começa a falar as primeiras palavras por volta de 1 ano de idade. Se a criança tem 1 ano e meio e não está falando nenhuma palavra, isso chama a atenção. Mas além da linguagem oral, é muito importante observar a linguagem não verbal. Isto é, se a criança aponta, se ela dá tchau, se ela joga beijo, isso são formas de comunicação e o autismo é fundamentalmente um problema de interação social. Então a criança, ela não imita comportamentos dos pais, ela não brinca de forma a utilizar os brinquedos com a finalidade dos mesmos, ou seja, ela não tem o jogo simbólico dos brinquedos. Outra característica muito importante nas crianças com autismo é a presença de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Elas podem ter estereotipias, como por exemplo flapping, balançar de mãos repetido. Elas podem ter, por exemplo, apego a objetos que não tem muito sentido, um utensílio de cozinha, um pano que elas não largam nunca. Então, há rotinas, não querer que mude um determinado trajeto ou tire um objeto de sua posição, fixação num determinado assunto, um assunto estranho, por exemplo, trem, uma criança que só se interessa por coisas relacionadas a trens. Então, a associação desses dois grandes domínios, um problema de interação social e comportamentos e interesses restritos e repetitivos, deve fazer suspeitar do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mesmo que o diagnóstico não possa ser fechado numa idade precoce, é importante que essa criança já comece o tratamento o mais precocemente possível, porque o tratamento precoce pode mudar muito a evolução do quadro, melhorar muito o prognóstico do paciente. Daí, ao se suspeitar, o pediatra, a família suspeitar, deve levar a criança para ser avaliada por um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil, porque quanto antes iniciar o tratamento, melhor a evolução.